Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da FEA-USP fez um estudo analisando 3 propostas cogitadas pelo governo nos últimos meses para bancar o chamado Renda Brasil ou Renda Cidadã, né? Já que a gente não tem nenhuma definição em relação ao nome ainda, pode ampliar ou até mesmo substituir o Bolsa Família a partir do ano que vem. E com base nessa análise, chegou-se à conclusão de que nenhuma das 3 propostas tem um efeito de fato real para reduzir a desigualdade de renda no Brasil. Como é que você viu os dados dessa análise, Fausto? Glauco, bastante importante porque é um centro de pesquisa bastante relevante dessa discussão e que de alguma forma vem de maneira dissonante aí tratar do assunto em relação ao que a mídia ou principalmente uma parte dos economistas, em especial aí da vertente mais ortodoxa, lida com essa questão da renda. Eu creio que essa discussão sobre o Bolsa Família, sobre Renda Brasil ou sobre algum substituto aí do auxílio emergencial seja a medida mais importante para a gente sustentar não só a renda dos mais pobres, mas também a distribuição da própria renda e o próprio crescimento econômico em 2021. O que se coloca no estudo é que é inevitável que a gente lide com a questão da quebra do teto de gasto, uma vez que o teto de gasto ele bloqueia o aumento dos gastos sociais, das despesas sociais nos próximos 20 anos, o que faria com que, muito provavelmente, dificilmente qualquer proposta em andamento colocasse alguma mudança aí no rumo da distribuição de renda no Brasil. Um dado bastante relevante é que mostra o que a gente já vinha afirmando, que nas propostas do governo, nenhuma delas tem capacidade de mexer na distribuição de renda, muito provavelmente o seu impacto vai ser muito limitado, e seja a proposta ali de congelamento de benefícios, seja a proposta de você fundir alguns, fundir não, na verdade desaparecer com alguns benefícios sociais para a criação de receita para poder gerar aí o Renda Brasil, vão mostrando que eles de fato não alteram aí a capacidade de distribuir renda. Um elemento fundamental dessa discussão, Glauco, foi que se tocou na questão do imposto de renda, ou seja, para a gente pensar de alguma forma em um movimento aí que passe por financiar um novo Bolsa Família, um chamado Renda Brasil, ou que a gente prefere mais uma renda cidadã universal, né? Você precisa entrar para a discussão de como é que a gente tributa os mais ricos, e tributa os mais ricos de maneira mais efetiva, ou seja, de maneira que seja perene, né? Que faça parte aí da distribuição dos impostos no Brasil. E aí a proposta colocada ali, ou pelo menos as simulações que foi colocada, é mexer no imposto de renda dos 20% mais ricos. E eu acho que esse talvez seja o principal caminho, uma vez que nós estamos hoje no meio de uma discussão de reforma tributária dentro do Congresso Nacional. E a reforma tributária talvez seja o elemento mais importante para a gente, de alguma forma, gerar recurso para que a gente possa fazer um debate sério nesse país sobre como a renda vai ser alocada, como os mais ricos precisam pagar mais tributos e como que o resultado dessa receita mais pobres, e é de fato quem sustenta, em especial, a economia no interior do Brasil, nas periferias, nos rincões, e que, de certo modo, tem a capacidade, inclusive, de quebrar coisas como, por exemplo, a nossa desigualdade regional. O Brasil é um país bastante desigual, e ele não é só desigual do ponto de vista das classes, né? Ele também é desigual do ponto de vista das raças, né? Ou seja, o Brasil tem um problema muito grave aí com a questão do preconceito racial, com a questão ali do racismo, e todos esses programas, de alguma forma, eles acabam mexendo, né? Quando você acaba trabalhando a questão do Bolsa Família ou acaba trabalhando a discussão da Renda Brasil, que pega a camada mais pobre, a gente muito provavelmente consiga atingir tanto a distribuição em relação ao racismo estrutural, quanto a relação do desenvolvimento desigual do país pelas regiões, que são importantes e fundamental para a gente enfrentar a nossa desigualdade.
Agora, Fausto, o que chama atenção também no estudo é que nós estamos falando aqui de propostas cogitadas, elas sequer foram oficializadas, né? E hoje já é dia 2 de dezembro, nós temos a perspectiva do fim do auxílio emergencial e até agora o governo não fez nenhuma proposta concreta no sentido de instituir, de fato, esse Renda Cidadão ou Renda Brasil e também não fez, no âmbito da discussão da reforma tributária, pelo menos o que a gente tem até agora, nenhuma proposta para taxar os mais ricos. Isso já passou da hora do governo se mobilizar, até porque, como diria Betinho, quem tem fome tem pressa e tem muita gente desempregada que não tem perspectiva de conseguir emprego tão cedo e que precisa, na verdade, do apoio do Estado, Fausto. Não há a maior dúvida, Glauco, mas a gente sabe também que o auxílio emergencial não era proposta desse governo. O auxílio emergencial foi uma iniciativa, na verdade, dos movimentos sindicais e movimentos sociais e da oposição, né, da minoria dentro do Congresso Nacional, e foi essa movimentação que levou à criação aí do auxílio emergencial. Não há a menor dúvida que o debate, né, e o enfrentamento a essa questão vai se dar por dentro do Congresso. O Congresso que agora, após a eleição, começa a retornar uma série de debates. Acho que não há a menor dúvida que esse debate do auxílio emergencial é um dos fundamentais que a gente deveria levar para dentro do Congresso Nacional e para a sociedade como um todo, e de alguma forma criar mecanismos aí que possam forçar o próprio governo, se não manter o auxílio emergencial, pelo menos até aí o debelamento aí da própria pandemia, mas alguma alternativa que lhe desse e ampliasse o Bolsa Família. É bom lembrar que o Bolsa Família é um programa bastante eficiente de transferência de renda e que ele pode ser utilizado, ele pode ser simplesmente melhorado, né, para que você possa chegar com renda num conjunto bastante importante da população brasileira. Eu sinceramente não acho que a gente precisa de um novo programa como Renda Brasil ou o nome que queiram dar. O que nós precisamos é ampliação do Bolsa Família, ampliar os valores de recebimento, até porque a gente está hoje com um movimento aí de encarecimento dos preços dos alimentos, e vamos lembrar que essa população mais pobre, quase 100% da sua renda disponível a partir do Bolsa Família vai para a questão da alimentação. Então, seria bastante importante a gente olhar os valores do Bolsa Família, né, ter uma elevação dos valores, e olhando a partir da pandemia, ampliar a sua capacidade de ação, ou seja, o número de famílias, o número de pessoas que estariam envolvidas. Há uma longa discussão aí de tentativa de substituição do Bolsa Família, mas a gente sabe que no fundo o que se busca é uma visão mais eleitoral, uma visão mais política, tentar que o governo coloque a sua marca, né? Mas a gente sabe que o Bolsa Família hoje já é um programa de Estado, ele já é um programa que faz com que minimamente a gente coloque a pobreza como a ação do Estado em relação à extrema pobreza, algo de cidadania, né? Algo dos direitos sociais, e é por ali que eu acredito que deveria ser um dos melhores movimentos para a gente construir. Tem uma base bastante importante construída a partir do Bolsa Família, e se a gente tivesse um orçamento maior que possibilitasse ampliar o número de famílias e ampliar os valores, a gente já estaria no bom caminho. Ou seja, o que a gente precisa é fazer essa discussão agora no Congresso Nacional, em especial junto agora à Comissão de Orçamento, porque a discussão se coloca mesmo em relação ao orçamento de 21, e o orçamento para o Bolsa Família podia ser ampliado. E aí você precisa definir fontes de receita, né, certamente. E essas fontes de receita, de novo, deveria vir dos mais ricos, deveria vir daqueles que, de certo modo, inclusive ganharam ao longo da pandemia. E como você lembrou, né, Fausto, ainda tem a questão da lei do teto, porque até dia 31 de dezembro a gente tem a vigência do estado de calamidade pública que permite aí a flexibilização do orçamento fora dos limites rígidos da lei do teto. Mas a perspectiva para o ano que vem, por exemplo, é que o orçamento da saúde volte a ser o orçamento de 2019. Mesmo que se aumentem as fontes de receita, as despesas vão continuar travadas. Isso também é outra coisa que urge, né, Fausto? Porque senão não adianta nem achar receita, porque não vai ter como investir, como gastar. É fundamental que a gente abra o debate com relação ao teto. O teto, ele limita os gastos sociais. A lei do teto, além disso, ela limita também o investimento público, o que vai ser essencial agora no processo aí de saída ou de enfrentamento da crise do pós-pandemia. É bom lembrar aí que a própria ONU, os próprios países das instituições da OCDE, o Banco Mundial vem mostrando que inevitavelmente a gente vai ter uma crise muito severa econômica por conta da pandemia. Na verdade já está vivendo essa crise, ela vai ter um impacto principalmente nos países mais pobres,
E aí, nesse momento, não há a menor dúvida que o Estado tem que cumprir sua função. Ele tem que cumprir sua função tanto do ponto de vista social, né, garantindo emprego, renda para a população mais pobre, a população mais vulnerável, mas ele também precisa impulsionar o investimento. E com a lei do teto, isso não vai se efetivar. Você tem uma amarra que, de certo modo, é uma bola de ferro na economia brasileira, que vai limitando a nossa capacidade de ação, limitando a nossa capacidade de minimamente construir as bases aí para um próximo processo, um próximo ciclo de crescimento, o que pode ser muito caro para essa economia. Do ponto de vista social, é bom lembrar que a gente retroagiu quase 10 anos no orçamento da saúde, no pequeno período aí que a gente teve depois da aprovação da lei do teto. É fundamental que a gente faça esse debate. É possível você criar alternativas ao teto mesmo e enfrentar a discussão também da questão fiscal no Brasil. É óbvio que o Estado está arrecadando menos, a gente precisa olhar para isso, mas ao mesmo tempo você precisa minimamente libertar aí o Estado para ele poder agir. Eu acho que o Brasil também já construiu bases bastante sustentáveis do ponto de vista de vários controles, seja desde a própria lei orçamentária, a lei de diretrizes e bases, né, do orçamento, passando pela lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, o Brasil tem um conjunto de legislações que já, de certo modo, tratam da questão fiscal. A lei do teto nada mais é do que uma lei ruim, que cria uma barreira e, de certo modo, tira a capacidade do Estado de atuar quando precisa, em especial momentos como esse da pandemia. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima e bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.